abençoado. Sejam bem-vindos a esta nossa celebração, que juntos possamos glorificar, exaltar e bendizer o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Que o Senhor então assim possa encontrar em nossos corações que louvam, que engrandecem o seu santo nome, tá bom? Que a graça de Jesus Cristo seja sobre vós, sobre as suas famílias. Meus amados, nós precisamos continuar, abençoando vidas, e abençoamos vidas através da pregação da palavra, mas também através da compaixão e graça. Quando o Senhor nos dá a oportunidade de abençoar vidas, e nós temos feito isso através da cesta do amor, tá bom? Você possa continuar contribuindo para que possamos adquirir os mantimentos e abençoar muitas vidas que tanto necessitam do pão físico. E também temos tido nesta oportunidade entregue o pão espiritual. Bom, o pastor Bimael no último domingo fez esse apelo e eu estou fazendo isso também aqui nesse culto de hoje com os amados, tá bom? Vamos continuar contribuindo com a cesta do amor para que vidas possam ser alcançadas, tá bom? Que Deus então assim nos abençoe nesse privilégio que é ajudar outras pessoas, tá bom? Queremos dar graças também ao Senhor pela escola bíblica. Sempre estamos falando sobre o ensino da palavra de Deus, porque é esta palavra que gera fé no coração do homem, fé para a salvação, para o fortalecimento na caminhada. Por isso nós sempre estaremos ensinando a palavra de Deus para abençoar as vidas dos amados. Se você ainda não faz parte de uma classe, é tempo de fazer parte de uma classe da Escola Bíblica Discipuladora, tá bom? Os pequenos grupos, os convites têm sido feitos em quase todos os cultos e os testemunhos também têm sido dados para que os amados possam estar em comunhão uns com os outros através dos pequenos grupos multiplicadores, tá bom? Louvamos a Deus por mais 3 turmas do Projeto Verdade, que foram concluídos, e nós louvamos a Deus pela liderança, e já estamos na expectativa de outras turmas que serão formadas, com outros líderes que já foram também formados. Essas turmas devem começar no mês de agosto, e que você possa vir aprender mais da palavra de Deus através também do Projeto Verdade, tá bom? Que louvemos e engrandecemos o nome de Cristo Jesus nas oportunidades que Ele tem dado para cada um de nós. Que Deus então assim abençoe a sua vida, abençoe a sua caminhada, fortaleça o seu caminhar diário, a sua comunhão com o Senhor e também com o seu próximo. Vamos orar ao Senhor, nos preparando para a palavra que o Senhor vai ministrar aos nossos corações nesta noite. Oremos, meus queridos. Deus, nós te damos graças por esse dia nas nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, por a oportunidade que estamos tendo nesta noite de engrandecer o teu nome, Senhor, e bendizer o teu santo nome, Pai. Alimenta-nos, ó Deus, com a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Ela é, ó Deus, a palavra que o Senhor deixou para nós, uma palavra de amor, um livro, ó Deus, que testemunha e testifica, ó Deus, do amor do Senhor para com as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nos ajuda a que a cada dia, ó Deus, a tua palavra seja praticada nas nossas vidas. Que o Senhor nesta noite ministre a sua palavra aos nossos corações, que saiamos daqui, ó Deus, edificados, fortalecidos por meio da tua palavra, Senhor. Cuida, Pai, daqueles que estão necessitando, ó Deus, de um auxílio especial do Senhor. Sustenta os teus filhos, Pai. Fortalece a esperança, renova a esperança. Que as tuas misericórdias, ó Deus, recaiam sobre nós a cada manhã, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de amar o Criador dos céus e da terra e amar também o nosso próximo. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus então assim nos abençoe nesse tempo de celebração. Que a palavra possa falar profundamente aos nossos corações nesta noite, porque a palavra de Deus é poderosa e ela traz fortalecimento, traz educação à nossa mente. Por isso vamos estar preparados
para receber a boa palavra do Senhor. Meus queridos, nesta noite eu quero compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus que está em 1 Samuel capítulo 14 e vou ler os versículos 6 e 7, que diz assim a Palavra de Deus. Jonatas disse ao seu escudeiro: venha, vamos até a guarnição desses incircuncisos. Talvez o Senhor nos ajude, porque nada pode impedir o Senhor de livrar. Seja com muitos ou com poucos. Então o escudeiro disse: faça tudo o que estiver em seu coração. Eu estou com você e farei o que você decidir. Meus queridos, essa porção da Palavra de Deus, e fazendo o estudo desta passagem, desta palavra, desse texto bíblico, eu vi que é um bom texto para compartilhar com os amados, porque nessa Bíblia que eu estou lendo, ele tem alguns estudos
E esse fala sobre um líder que inspira e motiva pelo seu exemplo. E eu achei por interessante compartilhar esse estudo com vocês nesta noite, para a sua edificação e também para a minha edificação, certo? E ser líder, liderar, e que a nossa liderança seja uma liderança que inspira outras pessoas e que sejamos motivo, né, de exemplo para que outras pessoas também possam liderar, olhando para o nosso exemplo, que o nosso liderar possa trazer, né, ensinamento, possa trazer um fortalecimento na vida de outras pessoas. E por isso eu quis compartilhar com vocês nesta noite esta porção da Palavra de Deus, falando sobre um líder que inspira e motiva pelo seu exemplo. Por isso eu queria talvez fazer algumas colocações para você nesta noite. Qual é uma das pessoas que mais impactou você com o seu exemplo? Talvez você tenha inúmeras pessoas e conheça inúmeras pessoas que você tem e reputa como exemplo de caminhada, como exemplo na sua conduta como líder e também como pessoa. Eu creio que cada um de nós tem uma pessoa como referência. Conversava no sábado com um irmão aqui da igreja e ele ali externava, né, o quanto o seu pai, né, e tem sido um exemplo para ele e como isso tem sido inspirador para a sua vida. E aquilo muito me tocou porque eu também me veio à memória o quanto as pessoas, né, na minha caminhada foram e continuam sendo inspiração para mim, né, nas lembranças, nos ensinamentos que essas pessoas dispensaram na minha caminhada cristã. Então e deve ser um item a pensarmos a cada dia o quanto a nossa caminhada cristã como líderes tem sido inspiração para outras pessoas. E eu creio que você deva estar trazendo à memória pessoas que com certeza te ajudaram e te ajudam ainda na caminhada cristã. Pessoas que você tem como referência na sua caminhada. Este escudeiro aqui, nesse texto que nós lemos, e que fala de Jonatas e o seu escudeiro, e ele dizendo aqui para Jonatas, faça tudo o que estiver em seu coração, eu estou com você e farei o que você decidir. Podemos pensar aqui e concluir o quanto Jonatas era, e com certeza foi, exemplo para esse escudeiro, para esse que o ajudava, o acompanhava e estava sempre ali ao seu lado. O exemplo de Jonatas com certeza inspirava esse escudeiro ao ponto dele chegar a afirmar, eu estou com você e farei o que você decidir. Meus queridos, como isso é animador. Quando nós inspiramos alguém ao ponto dele dizer isso das nossas vidas, do nosso caminhar, da nossa forma de ser, né? Que possamos observar isso, né? E ao observar as qualidades dessas pessoas ou as nossas qualidades que transmitimos e que inspiram essas pessoas. Por isso precisamos a cada dia avaliar a nossa caminhada como líder e como liderados também, porque bons liderados consequentemente serão bons líderes, né? Nos ensinamentos e também no aprendizado. E poderíamos dizer assim, quais qualidades, né, você poderia destacar das pessoas que te inspiram e te inspiraram, né, na sua caminhada cristã? E eu creio que você poderia ir pensando e trazendo à memória, né, as qualidades, né, dessas pessoas. Eu poderia destacar algumas
qualidades das pessoas que me inspiraram durante toda a minha caminhada e durante esse trajeto que tenho ao lado de Cristo, né? Por exemplo, a seriedade com que esses meus líderes transmitiam o Evangelho. E além da seriedade, a paixão, né? A paixão que eles transmitiam e eu conseguia visualizar, né, nesses meus líderes, essa paixão que eles tinham por Cristo Jesus, né, por conduzir pessoas à presença de Cristo, vê-las crescendo e amadurecendo. Aquilo ali para mim foi um exemplo e tem sido algo que eu sempre reputo como importante na minha caminhada, de também poder transmitir esses ensinamentos para outras pessoas com relação a isso, né? A estimular, a comprometimento com a obra do Senhor, né? Eu me lembro muitas vezes as viagens que eu fazia com Daniel Carles, que para mim foi um dos líderes assim que me inspirou muito como discipulador e como discípulo, né? O quanto Daniel amava ver almas se rendendo aos pés de Jesus. A gente via nos seus olhos o brilho quando uma pessoa se convertia, né? E o desejo de ensinar a palavra de Deus para essas pessoas. Então, meus queridos, são qualidades que nós víamos e passamos a incorporar na nossa caminhada como líder e como líderes, né? Porque esses líderes me inspiraram e outros líderes também, né, com certeza já inspiraram cada um de vocês na sua caminhada. Então a nossa liderança deve ser um liderar inspirativo, inspirador, né? Que o nosso caminhar e o nosso desenvolver, o nosso modo de ser possa ser um exemplo para aquelas pessoas que estão andando conosco, né? Eu poderia perguntar para vocês aqui, como você poderia ser um melhor exemplo para outra pessoa, né? Como você pode ser um bom exemplo para outra pessoa, né? E aí poderíamos aqui passar a noite pensando nas nossas ações, no nosso modo de ser, que se torna um exemplo para as pessoas. Interessante, meus queridos, que a gente precisa atentar para isso. O nosso exemplo, ele pode ser tanto positivo como ele pode ser negativo, mas eu oro ao Senhor para que seja positivo e não negativo, né? Mas pode ser negativo. Às vezes os nossos exemplos não são nada inspiradores para aqueles que andam conosco e comungam da mesma caminhada conosco. Às vezes o nosso modo de ser, de agir, de reagir às ações, às vezes a nossa falta de comprometimento, né, não é inspirador, porque as pessoas com certeza estão olhando como nós nos comportamos dentro da liderança, nos nossos exemplos, e por isso, às vezes, até mesmo no nosso sistema de comunhão, de comungar a unidade de Cristo, como igreja, como corpo de Cristo, o nosso exemplo não soma, né, para que outras pessoas digam assim: eu quero ser um cristão igual a fulano de tal e quero, na minha caminhada, transmitir os ensinos que ela transmitiu para mim, porque ela foi um exemplo da minha vida. Às vezes nós vamos ouvir, sim, exemplos negativos com relação a essa questão da nossa caminhada como exemplo. Mas o nosso propósito como servos do Senhor, como homens e mulheres de Deus, é o de sermos exemplos de forma positiva e de forma que inspire outras pessoas a agirem, né, olhando para nós como um exemplo a ser seguido, né? O apóstolo Paulo, ele vai chegar a dizer, né, que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Nos exemplos de comprometimento, quanto Paulo se converteu a Cristo, como ele se entregou à obra do Senhor e o quanto ele pregou o Evangelho, o quanto ele defendeu o Evangelho. Então Paulo torna-se um exemplo para nós, para os da sua época e para todos os tempos. Paulo será um exemplo de fé, determinação, de alguém que se converteu e se comprometeu com o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso,
Sejamos um líder que inspira e motiva pelo exemplo, pela caminhada. Essa deve ser a nossa tônica, a nossa caminhada, e mostra o quanto a palavra de Deus vai nos transformando e vai nos lapidando à medida da nossa caminhada, do nosso comprometimento com o Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, quanto mais da palavra de Deus temos nos nossos corações, mais sabedoria, mais discernimento vamos adquirindo, e nós vamos com certeza sendo a cada dia exemplo, e inspiração para outras pessoas que desejem comungar da mesma fé conosco. Este deve ser o nosso propósito diário, Um líder necessita refletir interiormente o que ele quer realizar em sua organização. Os líderes que fizeram grandes mudanças em suas empresas conseguiram isso depois de primeiro passar por profundas mudanças pessoais. É isso. Quando nós aprendemos e exercitamos e praticamos a palavra de Deus, saímos do campo do ouvir, mas passamos para o campo da prática, saímos do campo da teoria e passamos a praticar aquilo que ouvimos. Essa palavra ela vai operando em nós transformações em nosso ser. Haja vista o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, no capítulo de número 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então essa transformação da mente, essa mudança de pensar, ela é oriunda e ela se origina quando nós absorvemos os ensinamentos da palavra de Deus e passamos a colocar em prática no nosso caminhar diário. Isso faz de nós líderes maduros, líderes comprometidos com a causa do Senhor, líderes que têm a alegria e o prazer de transmitir este conhecimento para que outras pessoas também possam experimentar essas transformações que nós passamos a experimentar, Então tudo começa em nós, na transformação das nossas vidas dentro da nossa caminhada. O autor Robert Greene chama isso de liderança transformadora, aquela que flui de dentro para fora. Ou seja, primeiro o nosso interior é transformado, o nosso ser é moldado por meio da palavra de Deus, que é o que pode estar acontecendo agora na sua vida, Você que está ouvindo, está cultuando conosco nesta noite, você está ouvindo falar de um líder que inspira e motiva pelo seu exemplo, E essas transformações interiores que passamos a ser alcançados e ministrados pelo Espírito Santo de Deus por meio da palavra que o Senhor ministra aos nossos corações. Quando alguém demonstra os valores e convicções que ele quer que tenhamos, somos atraídos e motivados. Quando esses valores se tornam velhos e não se renovam em nossas dimensões, a visão começa a secar. Pior ainda, quando o líder insiste que nós devemos render mais ou mudar de alguma forma que não vemos nele, Nos sentimos defraudados e desmotivados. Ou seja, é quando o líder exige aquilo que ele não demonstra, aquilo que ele não transmite, Ele já não tem mais a vivacidade, Ele já não consegue inspirar os seus liderados e exige que os seus liderados passem a ter esse outro comportamento que ele mesmo não consegue transmitir pelo seu exemplo. Então nós precisamos atentar para isso. Percebam, meus queridos, que liderar e inspirar pessoas é um renovar diário nas nossas vidas. E as pessoas observam isso, Quando estamos crescendo, eles também observam isso, O quanto da nossa liderança transmite para estas pessoas. Não deve nos surpreender que os líderes da igreja do primeiro século sentiam que precisavam dedicar-se à palavra e à oração,
lá em Atos capítulo de número 6, no versículo de número 4, né? Ou seja, eles se dedicavam à palavra e à oração. Com isso eram homens cheios do Espírito Santo, né? Porque eles se dedicavam, porque eles estavam comprometidos em aprender mais da palavra de Deus e transmitir mais do Senhor para os seus liderados. E um deles, o que mata, isso é a tirania do urgente, a tirania do ativismo. Outro gigante que pode destruir o poder de nosso exemplo é o descansar em nossas vitórias passadas, né? E são coisas que nós precisamos ficar atentos dentro da nossa liderança, né? Parece que vivemos do que aconteceu outrora, não que nós venhamos a desvalorizar, né, os feitos do Senhor nas nossas vidas, não é isso, né? Mas é que nós parece que não estamos atentos ao caminhar, à evolução, à dinâmica da caminhada, e nós não inserimos nada na nossa liderança de forma que ela se torne mais dinâmica com os nossos liderados, de tal maneira que ao introduzirmos essa dinâmica e essa vivência como líderes, venhamos a transmitir, inspirar pessoas através desse nosso comportamento. Por isso precisamos continuar olhando firmemente e nos debruçando a cada dia para os ensinamentos que o Senhor nos traz através da sua palavra, para que venhamos a estar atentos a cada dia, no sentido de que mais e mais comprometidos com a palavra do Senhor, envolvidos e deixando ser ministrados pelo Espírito Santo de Deus, outras pessoas com certeza serão alcançadas através das nossas vidas. Então que a nossa liderança, meus queridos, possa ser inspirativa, possa gerar inspiração na vida de outras pessoas e que nós sejamos exemplos para aqueles que estão andando conosco a cada dia. Que o Senhor então assim nos abençoe nesse caminhar como líderes que inspiram e que trazem suas vidas, né, como exemplo para outros líderes, né, para a sua equipe de trabalho, para o seu local onde você foi chamado pelo Senhor para liderar. Que Deus então assim nos abençoe e continue a ministrar os nossos corações, porque com certeza líderes maduros, líderes que aprofundam o conhecimento na palavra de Deus, são líderes que abençoam vidas e que contribuem para o crescimento do reino do Senhor. Que Deus então assim nos abençoe e continue nos abençoando por meio da sua bendita palavra. Declarar que queremos viver em comunhão com os nossos irmãos. Em comunhão, quero viver com meus irmãos e assim crescer
em comunhão. Graças a Deus por esta palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa noite. Que esta palavra faça um diferencial na sua vida como líder e como liderado. E que ela possa ser uma palavra orientadora, uma palavra que continue reverberando no seu coração durante toda a sua caminhada como líder e como liderado. Que Deus então continue a falar aos nossos corações por meio do seu Santo Espírito, usando a sua palavra, que é o nosso alimento, que é a palavra que nos dá sustentação, que fortalece o nosso espírito e aumenta a nossa fé. Queremos orar nesse momento pela sua vida, orar pela sua caminhada trilhada, né, como testemunha viva da palavra do Senhor, orar também pela sua liderança, orar também pela sua vida como liderado e orar também por aqueles que estão enfermos, orar por a vida daqueles que estão em processo de recuperação, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam do cuidado especial do Senhor, orar pelos aniversariantes da nossa igreja, orar também por a vida de todos que estão aniversariando, completando mais um ano de vida, essa oportunidade especial que o Senhor nos dá de celebrar, né, e de exaltar e bendizer o nome de Jesus Cristo, tá bom? Esse então é o momento de nós curvarmos a nossa fronte e orarmos ao nosso Deus em gratidão a Ele por mais um dia de vida e por mais uma palavra ministrada aos nossos corações. Oremos, meus queridos. Deus, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer e bendizer o teu santo nome. Obrigado a Deus pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque esta palavra chega aos nossos corações, alcançando, ó Deus, o mais profundo do nosso ser, educando a nossa mente, ó Deus, nos dando discernimento, sabedoria, apontando, ó Deus, o melhor caminho a ser trilhado, Senhor, porque a tua palavra, ela é poderosa, Senhor, para nos dar o discernimento e a sabedoria. Ela é e sempre será o nosso referencial de conduta, de comportamento, de liderança, Senhor, e o de sermos liderados, ó Deus. Que possamos, Senhor, ser submissos à tua palavra na nossa caminhada, Senhor. Meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que tu estejas cuidando daqueles que estão enfermos, ó Deus. Daqueles, ó Deus, que estão acometidos de qualquer tipo de enfermidade, ó Deus. Aqueles que estão num processo de recuperação, Senhor, de uma enfermidade, que estão sendo, ó Deus, submetidos, ó Deus, a um cuidado especial, Senhor. Te peço pela vida do pai da Andresa, Senhor, que tu possas estar cuidando da sua família, ó Deus, cuidando do seu pai, para que ele tenha uma plena recuperação, Senhor, desta enfermidade, ó Deus. Cuida também do Marquinhos, que esteve, ó Deus, conosco neste sábado, né, tendo uma pequena torção no pé, e que o Senhor possa estar ajudando ele nesse processo de recuperação, Senhor. E outros, ó Deus, que estão nesse processo, carecendo, ó Deus, de um cuidado especial. Por isso nós te pedimos, ó Deus, por cada pessoa. Queremos te louvar, ó Deus, pelos aniversariantes da semana. Queremos te louvar, ó Deus, pela bênção que é completar mais um ano de vida. Que o coração dos teus filhos, ó Deus, possam expressar gratidão e louvor ao teu santo nome, Senhor. Na última segunda-feira, que passou, dia 13, te dou graças porque Guilherme completou mais um ano de vida. Muito obrigado, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem dispensado a ele. E muito obrigado, ó Deus, pelo seu crescimento físico, mas também, ó Deus, pelo seu crescimento emocional e espiritual, Senhor. Abençoa a vida dele, ó Deus, e que ele seja, ó Deus,
uma bênção nas tuas mãos para a glória e louvor do teu santo nome, ó Deus. Abençoa o pastor Bimael nesse tempo de descanso, juntamente com a sua família, Senhor. Abençoa, Senhor, todos aqueles que vão à convenção, à Assembleia da Convenção ali em Luiz Eduardo Magalhães, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, ó Deus, no trajeto, na estadia ali, Senhor, que possamos, ó Deus, receber do Senhor um cuidado especial durante este período, Senhor. Continua cuidando de nós, Senhor, e ajuda-nos, ó Deus, a marchar e a avançar como líderes e liderados, sempre buscando, ó Deus, fazer o melhor para o Teu reino e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Esta é a nossa oração, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor lhes conceda, meus queridos, uma semana abençoada e abençoadora na presença de Cristo Jesus. Que a sua liderança possa ser uma liderança exemplar, independente de onde você está exercitando-a, mas que seja sempre para a glória e louvor do nome de Cristo Jesus. Que o Senhor os abençoe e que o Senhor continue conosco, nos fortalecendo a cada dia. Muito obrigado pela sua presença e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. O mundo vem avançando cada vez mais em suas tecnologias, e a mensagem do Reino de Deus pode ser propagada por meio dela. A IBP vem investindo em novos meios de comunicação para contribuir com a expansão do Evangelho. Há algum tempo, estamos investindo na melhoria de comunicação interna e externa de nossa igreja. Estamos presentes nas nossas mídias sociais e também aprimorando a qualidade audiovisual do sistema de nossa igreja. A IBP é uma igreja para toda a família e é importante estarmos conectados com todas as gerações. Por isso, viemos aqui apresentar um novo projeto de comunicação da Igreja Batista da Pituba. Vem aí, IBP Connect!